Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nessa videoaula aqui a gente vai dar continuidade ao estudo de dízimas periódicas. Mas agora a gente vai falar aí, ó, de dízimas periódicas compostas, ó. E o que é uma dízima periódica composta? É quando, olha só, quando existe uma parte não repetitiva entre a vírgula e a parte periódica. Então nós vimos aí na primeira aula o conteúdo de dízimas periódicas simples, e agora a gente vai ver dízimas periódicas compostas. E aí eu já vou direto para os exemplos, ó, porque a gente já viu o que é uma dízima periódica, já viu que tem sempre uma fração associada a ela, e aqui a gente vai avaliar essa situação de compostas, quando tem o elemento ali depois da vírgula que não é repetitivo. Então a gente tem primeiro aqui, ó, o exemplo 5 das nossas atividades, a fração 35 sobre 42. Essa fração aqui representa uma dízima periódica composta, que é o número 0,833333 reticências. É uma dízima periódica com período 3 e parte não periódica 8. Mas aí você vai observar o seguinte, ó. A gente tem aqui a parte periódica, que são os números 3, então dá 3, 3, 3, 3, 3, e é tal período. E a parte não periódica, observa, 0,8. Depois da vírgula, tem um número da parte não periódica. Ou seja, depois da vírgula, tem um algarismo aqui, um dígito que não faz parte do período, que não está se repetindo. Quando isso acontece, a gente tem, então, uma dízima periódica composta. Esse 8 aqui está depois da vírgula e não faz parte do período. Então, eu tenho uma dízima periódica composta. A mesma coisa acontece aqui, ó, na fração 44 sobre 45. 44 sobre 45 resulta em 0,97777 e assim por diante, ó, reticências. O período aqui é o número 7, está se repetindo. Entretanto, depois da vírgula aqui, a gente tem uma parte da parte não periódica. Ó. Vamos analisar a parte não periódica. 0,9. Depois da vírgula tem o 9, e o 9 não faz parte do período. Então, é uma dízima periódica composta. Como é que eu vou fazer, então, para identificar a dízima periódica composta? Vou verificar se depois da vírgula tem algum dígito que não faz parte do período, que não está se repetindo. Ok? Então, isso é uma dízima periódica composta. A gente consegue aí diferenciar das dízimas simples. Então, nós vamos fazer o procedimento de construir a fração geratriz da dízima periódica, igual a gente fez para as dízimas simples, mas agora tem um procedimento um pouquinho diferente. Vamos ver, ó. Tem aqui uma orientação. Determinar a fração geratriz de uma dízima periódica. Isso aqui é o procedimento. Dízima periódica composta. Primeira coisa que a gente faz, identificar o período e a parte não periódica. Depois a gente vai subtrair o número formado pelo período, juntamente com a parte não periódica. Pela parte não periódica tem a vírgula, que será o numerador da fração geratriz. Terceiro passo, construa um número formado apenas por algarismos noves, repetidos tantas vezes quanto a quantidade de algarismos do período. Acrescente tantos zeros à direita desse número quanto a quantidade de algarismos não periódicos depois da vírgula em nossa dízima, e esse será o denominador da fração geratriz. Nossa, professor, não entendi nada desse texto aí. Calma, ele só está orientando. Agora eu vou mostrar o exemplo. Nós temos aqui uma dízima periódica composta, 0,0121212 e assim por diante. Vamos primeiro identificar então o período. Vamos ver quem é o período. Período dessa dízima periódica. O que está se repetindo aqui? Ó? Não é o número 12? 12, 12, 12, 12, 12? Então 12 vai ser o período. Agora eu preciso identificar a parte não periódica. Eu vou identificar assim, ó, parte não periódica. Periódica. Dessa vez eu vou colocar aqui, ó, 0, vírgula. Tudo que faz parte da parte não periódica eu vou colocar de roxo. Depois da vírgula, né? Eu vou colocar de roxo.
Olha só. O dígito que está depois da vírgula e está dentro da parte não periódica, eu coloquei de roxo para a gente visualizar melhor. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um número formado pela parte não periódica, junto com o período, sem vírgula, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 12, e vou subtrair da parte não periódica, que vai ser o número 0, 0. Quando eu faço essa subtração, observe o seguinte, ó, esses zeros à esquerda do 12 aqui não vai fazer diferença, então eu tenho apenas o número 12. Menos 0, 0, 12 menos 0 vai dar 12. Então o resultado aqui é 12. O que eu faço com esse 12? Coloco ele como o denominador de uma fração. Vai ficar 12 sobre. Agora que vem a diferença das dízimas compostas para as dízimas simples. Aqui no denominador, eu vou ter que colocar um 9 para cada dígito do período. Olha só, o período tem dois dígitos aqui, ó. Tem o dígito 1 e o dígito 2. Então, aqui no denominador, eu vou colocar 9, 9. Porque tem dois dígitos lá no período, então eu coloco dois números 9. Depois, eu tenho que acrescentar um 0 aqui, ó, para cada dígito da parte não periódica que está à direita da vírgula. A gente sinalizou ele aqui, ó, de roxo. Só tem um dígito à direita da vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, um único 0. Tá vendo? Quem é esse dígito depois da vírgula? Esse 0 aqui. Não é porque está 0 aqui que eu coloquei 0 lá, hein? Preste atenção. É porque tem um dígito aqui, que é 0 nesse caso, e aí eu coloquei um 0 lá. Então, quem é a fração geratriz da dízima periódica 0,012121212 é o número 12 sobre 990. Essa aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica. Então é assim que a gente vai fazer para achar a fração geratriz. Vamos fazer mais um exemplo, ó, o exemplo 7. O exemplo 7 a gente tem o seguinte: 1,42222222. A gente quer a fração geratriz dessa dízima e ela é composta. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, identificar o período. Vamos lá. Período. Quem é o período? Número 2, que é o que está se repetindo. Agora vamos identificar parte não periódica. Parte não periódica. Periódica. Aí. Vamos ver? Parte não periódica é o número 1, tudo que vem na vírgula depois da vírgula agora eu vou colocar de outra cor. 4. 1,4. Coloquei outra cor só para identificar mais fácil, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou construir um número formado pela parte não periódica junto com o período, sem vírgula, tá? Então vai ficar 1. Vai ficar assim, ó. 1, 4, 2, 142, menos a parte não periódica. 1, 4. Então fica menos 14. Ó. 142 menos 14. 142 menos 14. Isso vai dar 128. O que eu faço com esse resultado? Transformo no denominador de uma fração. Então é 128 sobre alguma coisa. Então vamos ver? Ó, sobre. O que vai ficar aqui embaixo? Eu tenho que colocar os 9s e os zeros. Quantos 9s eu vou colocar? Um para cada dígito que tem aqui no meu período. Meu período tem somente um dígito, que é o dígito 2. Então aqui vai ter um único número 9. Depois eu vou olhar para a parte não periódica. Vou colocar um 0 para cada dígito que está após a vírgula, na parte não periódica. Após a vírgula, à direita da vírgula, a gente tem aqui somente o dígito 4. Então eu vou colocar um dígito 0 lá na minha fração. Então a fração geratriz da dízima periódica 1,42222222, reticências, é a fração 128 sobre 90. 128 sobre 90. Então está aí a fração geratriz dessa dízima periódica.
Não serve só para números pequenos, tá? A gente pode fazer isso para qualquer dízima periódica composta, tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo. Nesse exemplo a gente tem o seguinte, ó. 52,4735353535 reticências. A gente vai fazer o seguinte, vamos lá no mesmo procedimento. Primeira coisa, identifica o período. Então vamos lá. Período. Período é o que está se repetindo à direita da vírgula. Então a gente tem aqui, ó, o 35, 35, 35, 35. Então 35 é o nosso período. Agora verifica a parte não periódica. Ó. Parte não periódica. Periódica. Parte não periódica. Vai ser o 52, tudo que vem depois da vírgula agora eu vou colocar um pouquinho diferente para poder visualizar o que está acontecendo. 47. Beleza, tem o período e a parte não periódica. Agora eu vou construir o algoritmo aqui, ó. O que eu vou fazer? Pegar parte não periódica, 52, 47, e eu acrescento aqui, ó, no número, o período, 35, menos a parte não periódica, 5247. Então, quais são os números que a gente tem aqui? A gente tem, vamos lá, 524.735 menos 5.247. Aí você tem que fazer essa continha. Se você tiver com a calculadora aí, você pode usar ela. Não tem problema. Aí você vai fazer 524.735 menos 5.247. Isso vai dar 519.000. Vamos lá. 519.488. O que eu faço com esse número? Ele vai ser o denominador da minha fração geratriz. Ó. Então eu vou ter 519.488 sobre o quê? Agora preste atenção. Vou colocar um 9, vou até escrever isso aqui para vocês. Ó. 9 para cada dígito. O link da minha letra, né? Vamos lá. Para cada dígito do período. Então vamos lá. No período tem quantos dígitos? O 3 e o 5. Tem 2 dígitos. Então aqui vai ter 2 números 9. Ó. A gente vai colocar 9, 9. E depois a gente tem que colocar 1, 0 para cada dígito da parte não periódica, PNP, depois da vírgula. Okay? PNP é parte não periódica, tá? Então vamos lá. Depois da vírgula a gente tem aqui, ó, o 4 na parte não periódica e o 7, ó, tem 2 também. Então lá na minha fração geratriz, no denominador, eu vou colocar 0, 0. Então, qual é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui? 52,47353535 é o número 519.488 sobre o 9.900. Então tá aí. Essa é a fração geratriz da nossa dízima periódica. É assim que nós vamos tratar, então, as dízimas periódicas compostas. Então é isso aí. Essa foi a nossa videoaula. Agora a gente vai para os exercícios.